Olá, amigos do meu canal, muito boa noite, boa tarde para quem vai me ver, bom dia, boa madrugada. Então, hoje eu vi um vídeo no status de uma amiga e eu pedi que ela me enviasse, falando sobre o seguinte: o seu ponto de vista, ele é o seu ponto de vista da onde você está. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Por que acontece? Da onde eu estou, eu tenho uma visão. O outro tem outra visão sobre o fato. Não é que eu esteja errado na minha visão, mas compreender que o outro tem uma outra visão pode ajudar a levar uma compreensão melhor sobre o fato. Porque, por exemplo, é muito fácil a gente julgar e sentenciar uma causa. Eu vou julgar uma causa, né? Então eu vou sentenciar. Só que essa causa às vezes, pode não ser a causa verdadeira. Ou a gente pode estar equivocado. Porque, por exemplo, apontar o erro, fulano errou nisso aqui. Mas entender o que levou a pessoa a querer erro, pode nos ajudar a compreender melhor. Não só pelo fato de criticar, a crítica para derrubar. A crítica que derruba, entender, poxa, fulano errou nisso aqui, mas o que levou ele a praticar esse erro? Ah, foi uma falta de orientação, foi uma falta de conselho, foi uma falta de sei lá, de qualquer coisa. Ah, ele não tem uma família bem estruturada, poxa vida, ele não... Então, muitas coisas podem... Por isso que a gente não deve emitir julgamentos sobre a vida alheia, ou sobre fatos alheios. Por que acontece? Pessoa, eu acredito nisso, naquilo. Aí vem entender por que o outro acredita naquilo, pode ser um início de sabedoria. Mesmo que eu não concorde. Mas o que levou a pessoa a acreditar nisso? Ah, foi isso, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Então pode ser um início de sabedoria para se compreender, porque hoje em dia muitos problemas vêm porque não há compreensão desse ponto de vista do outro. Porque se quer impor o seu ponto para que o outro engula. Então não há diálogo. Não há diálogo. Não há diálogo. Entendeu? Saber a hora de falar, saber a hora de parar de falar é importante. Né? A hora, que nem a música tem um tempo. Semi-breve, semínima, colcheia, semicolcheia. Saber que tudo tem um tempo determinado, saber que as coisas, eu tenho que falar, eu tenho que saber a hora de parar de falar e a hora de falar. Hoje, a tendência é as pessoas verem vídeo curto, já tem outro tipo de vídeo. Acho que é chamado shorts, shorts, sei lá. Já é um vídeo mais curto. Porque vídeo, live, às vezes, a pessoa até assiste. Mas, dependendo do que for, tem que ser um conteúdo muito bom. Um público muito fiel. Às vezes um vídeo menor fala muito mais. Então, a durabilidade de um fato pode significar muita coisa. Ah, por que eu pensei isso? Eu emiti um julgamento precipitado sobre aquele fato. O outro tem uma outra visão sobre aquele fato. O que eu penso é o que eu penso. O que o outro pensa é o que o outro pensa. Por que o outro pensa isso? Entendeu? Então, o grande problema hoje é os pontos de vista diferentes que se degladiam. Então, quer se impor as coisas na base do grito, na base do ódio, na base da força. Entendeu? Então, é meio complicado. Então,
compreender que o ponto de vista nosso não é o único, pode mudar muita coisa. Olhar para o comportamento humano e entender, pô, esse comportamento é reflexo disso. Então, no gráfico de Chikawa fala, quando você resolve o problema da causa, você vai eliminar os efeitos. Entender o problema na causa pode eliminar os efeitos. Então, entender que tentar ter domínio próprio, que não é fácil nos dias de hoje, não, a gente tem que se esforçar para isso. Compreender que nem todos são iguais a mim. Diante daquilo que eu acho que é bom, entender, mas por que fulano não ouve a música que eu escuto? Ah, porque ele não conheceu, o meio que ele vive não ouve, ele não conhece isso aqui. Ele não é habitual da rotina dele, ou do meio que ele vive, ouvir esse tipo de música. Então, isso vai me compreender, entender por que a pessoa não ouve aquele tipo de música. Entendeu? Mesmo que eu acho, pô, essa música aí não me agrada não, cara. Mas quem sou eu para... O que eu posso fazer é falar, pô, Fulano, você pode ouvir outros estilos de música além desse. Isso que você ouve aí, você pode ouvir outros. Essa é uma alternativa que eu posso dar. Você poderia ouvir esse estilo de música aqui, X, tá? Porque representa isso, tá? A história disso, tá. Entendeu? Então, isso pode mudar muita coisa. Mudar muita coisa na forma como a gente fala com o próximo. E não é fácil, que nem sempre tem pessoas que vão falar com a gente como a gente gosta. Por exemplo, você vai chegar lá, fala do que ocorre às vezes nas igrejas, que dão oportunidade. Pessoa na saudação, mas na saudação já quer pregar, não pode, tem que respeitar o tempo. Você vai receber uma saudação, você tem que respeitar o tempo do limite do culto. Entendeu? Aí você vai esticar o culto, além do horário, essa falta de sabedoria. Então a gente tem que refletir nisso. Entender que há pessoas que moram longe, em locais, passam por locais difíceis, e que elas podem se expor a um risco. Sabedoria, pô, vou falar o que tem que ser falado. Eu faço isso. Entendeu? Eu vou até parar esse vídeo aqui, tá ficando até um pouco longo. Eu não gosto de fazer vídeos longos. Mas vamos refletir sobre isso, tá bom? Boa noite, paz.